aí, para você que está acompanhando o nosso canal, está começando mais um episódio do podcast Nota 1000, que chega aí para complementar a sua preparação para o Enem 2024. E hoje eu já vou admitir que é um dia tenso para mim, porque por aí que o nosso podcast é sobre matemática. Nós vamos receber o professor Hugo Gomes. Quem acompanha as aulas de Nota 10 já viu ele por aqui e agora está aqui chegando para somar também no podcast Nota 1000. Bem-vindo, Hugo. Obrigado, Tiffany. Parabéns pelo trabalho, que vocês estão prestando aí a todos os estudantes que estão fazendo o Enem, tanto no Nota 10 como no Nota 1000. Com certeza, quem está acompanhando essa série vai conseguir capitalizar e se beneficiar um pouco no dia da prova. Hugo, já falei aqui no Nota 10 várias vezes que eu fico tensa com matemática, né? Não é a minha área, sou das humanas, um pouquinho de linguagens. O que é que você faz, pra gente começar, o que é que você faz para quebrar esse medo dos alunos de aprender matemática? Eu acho que em primeira hora é necessário quebrar um pouco o gelo, né? Então, assim, lá no curso a gente trata, quando o aluno chega até nós, a gente trata como se ele nunca tivesse estudado aquele assunto, né? A maioria dos cursos e cursinhos, eles recebem um aluno depois do aluno terminar o ensino médio. Então, teoricamente, ele já estudou aquele tema no ensino fundamental, já estudou no ensino médio. E aí o cursinho, às vezes, quer fazer uma espécie de revisão. Mas aí eu percebi que essa metodologia não acontecia para todo mundo, não ia dar certo para todo mundo. Então, eu passei a levar em conta que o aluno que chegava até mim, ele não sabia. E aí eu tentei e criei um método para que a gente fizesse essa base. Então, a gente estuda no curso do zero absoluto. A gente começa com soma de fração, soma de decimal, que é uma coisa que antes era impensável você estudar num cursinho, preparatório, ainda mais um cursinho que se especializou em aprovações em medicina, que é o curso mais concorrido. Então, o aluno chega lá, a primeira aula que ele vai ter é soma de fração. Ele fica meio, vixe, só isso? Então, você com aquela... é fácil. Aí com aquela experiência, você vai ali quebrando o gelo, mostrando que é possível, colocando os alunos para fazer, para realmente botar a mão na massa, para não ficar só como espectador, mas sim participar ativamente do processo. Então, quando ele começa a fazer, começa a acertar, começa a ter prazer por aquilo, aí ele vai e começa a se desenvolver. Então, a gente, com essa metodologia, esse respeito pela história passada, não tão boa da maioria dos alunos, a gente tem conseguido mudar a realidade de muita gente. É comum os alunos não terem uma boa base de matemática? É comum. Assim, a gente recebe um público já um pouco, digamos assim, mais interessado, engajado, Então, a gente recebe um público que é muito fácil de trabalhar. Eu diria que dentro desse público, que já estamos aí num nicho, selecionado, metade e um pouco mais, ou talvez um pouco mais, não chega com base. Então, um pouco menos da metade é que tem a base para poder conseguir acompanhar as aulas. Então, por isso a gente desenvolveu uma aula especial, porque o curso são 2 momentos por semana. E uma dessas aulas eu chamo de aula elementar, que é onde a gente constrói a base do zero. Então, primeira aula eu vou explicar que 1 metro são 100 centímetros ou 1000 milímetros, que 1 metro quadrado tem 10 decâmetros quadrados, e assim a gente vai, 1 metro cúbico são 1000 litros, transformando unidades assim de forma muito lenta e gradual. Já teve algum aluno que chegou para você assim com uma base muito ruim mesmo, sem conseguir entender assuntos mais densos, sem conseguir realmente entender o que é cobrado no Enem, e você conseguiu, através desse trabalho, desse método, fazer esse desenvolvimento e levar o aluno a realmente conseguir entender? Já sim. Tem vários e vários exemplos, Esses alunos são os que mandam mensagem assim, mais, às vezes, emocionados, agradecendo por nunca ter entendido determinado assunto e agora aquilo ali faz parte do conhecimento dele. Então, quando eu comecei a interagir com esses alunos e ver essas histórias, eu passei a entender e a tratar a matemática como um processo de transformação na vida do aluno. Quando ele, a vida toda, passou por experiências não muito agradáveis e, a partir de um determinado momento, ele conseguia acertar uma questão sozinho, fazer a questão do início, o meio e fim, ele passava até a mudar um pouco a autoestima, passava a mudar um pouco a sua autoconfiança. Então,
ele passava a olhar para a física e para a química e dizer assim, rapaz, se eu aprendi isso aqui em matemática, eu também consigo física e química. Então, às vezes, já teve casos de aluno chegar lá com uma espécie de timidez ou vergonha e dizer assim, eu quero fazer odonto, porque ele não se via capaz de encarar um vestibular, uma seleção para medicina. E aí, no meio do processo, ele, com essa evolução, ele foi se descobrindo e disse, não, eu acho que realmente eu consigo aqui ir até onde eu quero mesmo, que não é só passar em odonto, eu quero realmente medicina, e eu tinha medo de dizer isso, eu tinha vergonha de dizer isso, por achar que meu nível não era suficiente. Mas agora eu já quebrei essa barreira e eu acredito que eu posso. Então, já tivemos muitas histórias nesse sentido também. Hugo, tem como a gente estudar para o Enem, para estudar matemática para o Enem, e não praticar tanto? Porque quando a gente fala, por exemplo, de redação, né? A gente tem uma teoria e sempre os professores incentivam. A gente tem que praticar, tem que escrever. E aí, nas outras disciplinas, a gente tem um conteúdo mais denso, leituras. E aí, a resolução de questões acontece com menos frequência. Na matemática tem que ser o inverso, a gente tem que realmente focar mais nessa resolução das questões, de colocar em prática, de fazer mesmo os cálculos. Sua pergunta é muito interessante e eu posso responder dizendo como é que é estruturada a minha aula. Numa aula de 3 horas, normalmente a gente passa 30 minutos estudando a teoria e 2 horas e meia fazendo questões. Então, essa é a proporção que eu divido o momento lá de interação com os alunos. Daí a importância da resolução de questões na construção desse conhecimento. Então, matemática é uma ciência extremamente prática, né? Que você vai aperfeiçoando à medida que você vai estimulando novas situações, novos contextos, que você vai diversificando os questionamentos e você vai conseguindo, em cima do que você já aprendeu, construir novos aprendizados, né? O aprender, ele é uma espécie de... A gente pode fazer uma analogia com um tricô, né? Você vai passando uma linha por dentro da outra, por dentro de um nó, e vai costurando e vai formando ali um tecido. E cada vez que você aprende, você facilita o próximo aprendizado. Então, você aumenta a sua capilaridade, sua capacidade de absorver e entender. Então, cada questão que você faz, você vai aprendendo alguma coisa nova. E isso vai facilitando o aprendizado das próximas que estão por vir. Qual a diferença da matemática que a gente vê na escola para a matemática do Enem, né? Porque você fala sobre o cursinho ser focado nessa preparação para o Enem e a gente sabe que hoje o Enem já tem uma estrutura, um método, uma forma de cobrar, né, o conhecimento dos participantes. Então, qual é essa diferença da matemática do dia a dia para a matemática que está lá no Enem? É outra excelente pergunta, porque existe sim uma diferença, porque os parâmetros curriculares nacionais vigentes hoje, eles são de 1992, então eles são extremamente antiquados, né? O Enem, esse novo Enem, ele surgiu em 2009, né, quando o ministro da Educação à época, Fernando Haddad, ele junto com a comissão lá do INEP, eles resolveram não só tratar mais o Enem como uma prova que media o conhecimento do aluno ao final do ensino médio, mas sim como uma avaliação para entrar na universidade. E aí eles começaram a fazer uma espécie de chantagem econômica com as universidades, dizendo, se você adotar o Enem, eu dou um laboratório, se você adotar o Enem, eu libero tal curso. Então, aí as universidades veio aderindo, devagarzinho. Depois de uns 2, 3 anos, aí veio as grandes, a UFC, a UFPE, a UFRN, e adotaram o Enem como prova, né, de seleção. Quando isso é feito, as escolas elas já começam a adaptar o seu currículo, mesmo sem essa mudança regimental. Então, hoje a gente tem um descompasso, né? Um descompasso programático, vamos dizer assim. Os materiais didáticos que são feitos a partir dos parâmetros curriculares é e o que o Enem exige na sua matriz de referência é outra coisa. Então, existe uma diferença, não tão grande, mas existe. Só que hoje em dia as escolas, a grande maioria delas, elas adotam sistemas de ensino que já preparam seus materiais com essa visão, com esse direcionamento. Então eu poderia dizer que as escolas, principalmente as escolas particulares, que é onde eu fui, né, forjado, porque eu participei sim das escolas públicas, mas na época eu ainda estava no ensino fundamental. Então eu não participei em tanto tempo no ensino médio das escolas públicas, então posso falar das particulares. As particulares hoje, basicamente do 1º ao 3º ano, a preparação é feita em cima da matriz de referência do Enem,
né? E aí o que passa dessa matriz de referência é feito estudos complementares e adjacentes para evitar até mesmo uma falta de motivação e interesse do aluno. Então, eu já posso dizer que as escolas se prepararam para isso e os materiais são adaptados para isso. Mas existe sim uma diferença, né? A matemática do Enem ela é bem mais enxuta, muito mais prática, muito mais dinâmica, com situações do dia a dia, bem contextualizadas. Diferente daquela matemática que foi na época que eu estudei, que as questões eram calcule o valor de x, né? Encontre a equação, a solução da equação tal, esboce o gráfico da função, não sei o quê. Então, esse tipo de problema no Enem não existe, né? As questões são todas muito bem construídas, com coisas mais próximas da realidade. As questões são fáceis mesmo, e a gente que tem na cabeça que é difícil. Dá pra resolver tudo com a regra de 3? Porque todo mundo fala isso, né? Dá não, mas... Às vezes eu tô lá na prova, não tô entendendo nada, pego 3 números, faço a regra de 3, eu chego num resultado aproximado, multiplico por um número que eu inventei na cabeça e acho uma questão. Tem muita gente que brinca falando isso. Tem aluno meu que diz assim, professor, eu somei as 5 alternativas, dividi por 5. Fez a média aritmética da alternativa. É uma boa. Eu não tinha pensado nessa opção. É uma boa. Não diga que foi eu que falei isso. E aí eles ficam brincando, dizendo que às vezes faz esse improviso. Mas não, as questões do Enem, elas são fáceis, médias e difíceis. Tem questões de todos os níveis, para justamente iluminar o nível de conhecimento de cada aluno. É uma coisa que a prova do Enem nos ensinou, o TRI nos ensinou a sermos um pouco mais... meticulosos no processo de avaliação. Acho que o Enem, ele trouxe essa novidade, sabe? Porque, assim, os vestibulares antigamente, por ter menos questões, eles cobravam questões ali medianas e difíceis. O Enem, por ter bem mais questões, né? Por exemplo, a prova de matemática tem 45. Existe aí um espaço para você cobrar questões fáceis e facílimas para iluminar essas pessoas que só sabem esse nível, para trazer um cenário mais próximo da realidade do Brasil. Porque o Enem é uma prova nacional que serve para medir indicadores de como está a educação, né? Então, assim, quando você cobra uma questão, vamos imaginar, prova de 0 a 10, né? Uma escala de dificuldade de 0 a 10. Se você bota a primeira questão no nível 5, a pessoa que aprendeu até o 4, ela não está sendo avaliada. Então, ela a gente não está esclarecendo aquela região. Quem é que sabe o 1? Quem é que sabe o 2, o 3, o 4? A gente não iria ter ciência. Então, o Enem, ele faz isso para poder criar essa margem de, digamos, de leitura das pessoas que estão ali num nível que é o mínimo. No caso, a questão mais fácil da prova, ela indica a menor nota da área, né? No caso, eu vou falar aqui sobre matemática. A questão mais fácil da prova de matemática, ela vai dizer qual é a nota mínima de matemática. Se aquela questão tiver no ranking do TRI um valor de 250, o aluno que errou todas as questões, ele vai ter a nota 250. Por quê? Porque abaixo daquilo a prova não está conseguindo avaliar. Por isso que ninguém tira nota 0. E a nota máxima, essa referência, ela vem de 2009. A questão mais difícil de 2009 valia 1.000. Só que depois disso, podem surgir questões que sejam mais difíceis do que a 1.000. Então, já teve ano de aluno conseguir uma nota acima de 1.000 na prova de matemática. Porque a maior questão, a questão mais difícil, superava essa que foi criada naquele ano com um valor atribuído a ela 1.000. Você acha que fica mais justo avaliar dessa forma? Muito mais justo. Porque eu entendo, né? A gente tem questões mais fáceis para a pessoa que não conseguiu, como você falou, né? Nível 4, aí tem uma questão nível 5, a pessoa não fica justo avaliar. Só que aí lá no meio da prova, eu tô, sei lá, nível 6. Mas entenda, tudo é a prova do Enem randomizada, tá? Não existe um ordenamento de dificuldade, não. Pode ser que a questão mais fácil seja a última, a mais difícil seja a primeira. Tá? Mas aí meu conhecimento é nível 6. É. Aí eu peguei uma questão lá de nível 4, nível 3. Aí, teoricamente, é pra eu saber responder. Isso. Só que aí chega aquele negócio que eu já tô numa fase que eu achei tão fácil que eu começo a dificultar a questão, porque não é possível que uma questão seja tão fácil. Realmente, quando eu pego essa questão e eu acho ela fácil, é aquilo mesmo? Eu posso confiar ou não? Existe, né, muitas questões que são facílimas, que as pessoas que não treinam direcionado para o Enem podem ter uma surpresa lá na hora.
Por exemplo, uma pessoa que já se formou e que resolve fazer o Enem por aventurar. Ela chega na prova do Enem, ela pega a prova de matemática, ela com certeza vai ter uma surpresa dessa que você teve. Porque ela vai encontrar uma questão tão simples, às vezes tipo um ábaco, com lá, unidade, dezena e centena, aí 2 bolinhas na centena, uma na dezena e 0 na unidade, perguntando que número é esse? 2, 1, 0, 210. Não é possível que tem. Tem. Aí eu ficaria, não é possível. Justamente a pessoa fica, meu Deus, não é só isso. O Enem, tipo, Enem, todo mundo fala que o Enem é difícil, então uma questão dessa não é isso. Aí fica procurando cabelo em cabeça de careca, até achar um jeito de errar, né? Então, assim, isso é uma das coisas que precisam ser treinadas, né? Na aula, nós necessariamente precisamos fazer questões fáceis para dizer que elas existem e que elas vão estar na prova e que a gente tem que saber lidar com elas. Então, quando você está fazendo aí seu plano de aula para passar para os alunos, você também faz segue essa ideia do Enem, levando desde questões mais simples às mais com certeza. Fáceis. E no começo da aula, a gente tenta dosar o nível para ir construindo esse aprendizado. Quando a gente já está ali no meio do processo, que já adquiriu uma certa base, a gente faz randomizado. Então tem hora que você pega uma questão super difícil, quando você vai para a próxima é super fácil, quando você vai para outra é médio, depois uma difícil, uma fácil, e fica aleatório como é a prova, né? Para poder você criar e ter essa familiaridade. Acho que todo professor que está preparando seus alunos para fazer o Enem, eles têm que colocar essa palavra em primeira hora, familiaridade. Precisamos criar familiaridade para quando o aluno chegar na prova, ele se sentir que está na aula, ele sentir que está fazendo ali coisas idênticas que ele fez na aula. Então a gente até na hora de diagramar o material, a gente bota a mesma fonte, faz o mesmo layout, faz a mesma diagramação que o Enem, né? Até na parte... E a gente dá o mesmo tempo que o Enem dá para a questão, 3 minutos, a gente cronometra na aula, a gente faz simulados, né, iguais ao Enem. Então, é para que o aluno, quando chegue no dia, sinta-se que está só fazendo uma aula a mais, um dia a mais na sua vida. Dá para responder todas as questões em 3 minutos? Não dá, mas assim... Ai, como é que pode? Mas calma, você perguntou se dá para fazer todas em 3. Tem questão que você faz em 1, tem questão que você faz em 30 segundos, tem questão que é 5 minutos. Então, assim, quando a prova é feita, isso é também levado em conta. Tempo de leitura e tempo de resolução. Então, assim, no equilíbrio das 45 é para se fazer em 2 horas e meia. Né? 2 horas e 15 com 15 minutos de gabarito. Que vai dar as 5 horas no final, né? São 2 horas e meia para matemática e 2 horas e meia para natureza. E aí o aluno ele vai manipular esse tempo da forma que ele achar melhor. Mas em tese é para conseguir. É para dar, em tese é para dar. Mas tem anos realmente que a prova vem mais assim, trabalhosa, com mais textos. Outro ano vem mais enxuto. Ano passado foi mais enxuto. Os alunos falaram que deu para fazer de boa. Geralmente, eu sei que você com certeza trabalha desde a base até intensificar os assuntos que mais caem, né? Até mesmo para aumentar essa assertividade das questões. Você consegue acertar, sei lá, você passou uma questão para os alunos durante o simulado, durante uma aula, e tem uma questão muito parecida. Eles, Hugo... Acontece muito. Você é vidente. Não, mas Você tá com infiltrados lá no INEP. Eu não gosto desse rótulo, porque eu prezo pela honestidade com o meu aluno. Né? Eu preciso dizer para ele que a prova de matemática é a mais previsível de todas, porque ela tem 45 questões. E tem assuntos que, de 2009 até 2023, nunca deixaram de cair. Estão presentes em todo o ano. Então, é uma prova previsível. Tem gente, lógico, na internet que gosta de capitalizar e de ganhar fama com esse tipo de discurso vazio e eu acho extremamente desonesto, né? Ficar dizendo, tal. Já aconteceu algumas coisas, assim, umas coincidências muito grandes, do tipo, eu fui convidado para dar um aulão em Natal. Esse meu aulão lá em Natal eu ia ter 2 questões. Aí eu levei 2 questões e as 2 questões caíram igual na prova do Enem, mas foi sorte, não é uma coisa que eu simplesmente quis falar sobre aquele assunto, levei as questões, caiu igual, e o pessoal depois veio todo mundo falar comigo, meu Deus, não sei o quê. Já teve uma coincidência também, num ano, que caiu a mesma questão que eu botei no material do curso, caiu no Radix,
Enem, a mesma, mas era uma questão que tinha sido plagiada, e o Enem, essa questão foi até anulada. Mas foi com a coincidência dela estar dentro do material. Mas era os mesmos É mesmo valores? anunciado, mesmos valores, tudo. Era uma questão da Universidade Federal do Paraná. E tinha sido um vestibular bem antigo, 2010, lá no Paraná. E aqui no Enem, acho que ela caiu em 2017 ou 2018. Aí quando eu vi a questão, eu li, eu disse, meu Deus, a questão tá igual, não mudaram nem os números. Aí todo mundo ficou, quando terminou a prova, todo mundo no meu celular chamando, mensagem, tudo. E eu disse, não, pessoal, eu botei a referência lá da questão de onde era. Foi porque o colaborador dessa base nacional de itens pegou a mesma questão. E aí botou essa mesma questão lá e acabou indo parar na prova do Enem, mas ela foi anulada, porque foi provado. 5 horas da tarde, seu celular, do domingo, do Enem, seu celular, sem parar. Eu estava fazendo a prova nesse ano. Ó, eu tenho aqui... Ah, você estava fazendo, porque tem esse fun fact também, né? Você sempre costuma fazer... Gosto. A prova de matemática. Eu tenho aqui uma tabela que eu mesmo criei, com todos os assuntos que caem no Enem, com todas as quantidades de questões de todos os anos. De 2009 a 2023. 23. Isso, aí tem dizendo cada quantidade de cada assunto. E aqui em cima, nessa parte de cima, são os assuntos que sempre caem, sempre estão presentes na prova. Razão e proporção. Razão e proporção, estatística, geometria espacial, geometria plana, probabilidade. Pode anotar isso aí, porque é praticamente, eu não vou dizer 100%, mas é 99,9% de chance disso aqui cair na prova, porque todos os anos caem. Você acha que esses assuntos mais cobrados são realmente os mais importantes para que a gente são mais importantes. Saiba no ensino médio, por exemplo? Estatística é uma coisa que é comum a todas as áreas de conhecimento, porque todo profissional, quando está na faculdade, quando está no parte final, ele vai fazer um trabalho de conclusão de curso, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai precisar fazer uma entrevista com alguém, então ele precisa saber um pouco de estatística para fazer aquele trabalho, aquela pesquisa. Médicos, advogados, engenheiros, professores, jornalistas, todo mundo faz pesquisa, né? Todo mundo faz pesquisa. Então, estatística é a ciência mais importante, porque ela trata da informação. Então, a informação é a coisa mais valiosa que existe hoje, né? Então, assim, estatística é um dos primeiros. O único que ganha de estatística é razão e proporção, né? Aquela regra de 3 que todo mundo usa todo dia para fazer. E aí nós temos a geometria espacial, que fala dos sólidos que nós utilizamos no dia a dia, copos, garrafas, enfim, objetos. A geometria plana, a porcentagem ela entra no mesmo grupo de assuntos de razão e proporção, porque a gente pode chamar tudo de grandezas proporcionais, né? Quando a razão, o denominador dessa razão é 100, aí você tem uma porcentagem. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, esses dois assuntos, razão e proporção, porcentagem, sempre levam uma fatia, mas é bem considerável da prova. Tipo, às vezes chega a ser 10 questões só desses assuntos. Quando aparece, quando a gente pega uma questão que tem, que são mais imagens, né? Tabelas. Leitura de gráfico e tabela. E aí, o que fazer para não se desesperar? Pronto, é uma coisa que eu alerto muito, é que muitas vezes o aluno ele despreza o título do gráfico, ou às vezes o significado dos eixos. Então, às vezes, a pressa, muita gente já tem uma espécie de preconceito de achar que a questão de gráfico e tabela é fácil, porque a maioria é. Nossa, eu sempre acho difícil. Mas aí tem algumas que são bem polêmicas, né? Porque o gráfico e tabela, ele também está dentro de estatística, porque a estatística é a área da matemática que coleta, analisa e exporta informações para deixar mais agradável para as pessoas que vão ler. Então, gráfico e tabela é como se fosse o ponto final do processo estatístico, para facilitar a leitura, para dar um dinamismo melhor. Então, você pega aqueles dados, aquelas informações e exporta no gráfico e tabela. Então, o Enem gosta de botar demais na prova. Tanto questão de geometria que tem gráfico, questão de probabilidade com gráfico e questão só de gráfico. Então, a gente... Para entender essa dificuldade que você tem, era necessário ver o tipo de gráfico e ver se esse gráfico ele é condicionado a outro assunto, que vai ser o assunto protagonista, e o gráfico está só como coadjuvante. Entendeu? Mas tem questões que é somente da leitura ali sobre o gráfico e a tabela, e normalmente essas são fáceis. E a dica é rabiscar mesmo, puxar, a dica é ler com muita atenção. A dica é essa. O Enem ele tem muitos distratores. Tem muito distrator que serve para tirar ali
o foco, né, do aluno que está lendo a questão é um jogo de gato e rato, né? O Enem é o rato e o aluno está fazendo é o gato, né? Então, o rato está querendo ali se esquivar para um lado e para o outro para fugir, porque o pessoal que faz as questões do Enem, ele sabe que a gente está na sala de aula fazendo as questões. Claro que o Enem é ser o mais rápido, né, dos dois. Ele sabe que a gente está fazendo as questões anteriores, está treinando, está né, se especializando. E eles estão tentando diversificar, mudar, trazer coisas novas, para cobrar coisas novas desses alunos, né, para testá-los de fato. Como é que a gente consegue resolver essas questões que são mais interpretativas, assim, diminuindo nossa margem de erro? É realmente focando nessa atenção? Eu acho que não só atenção, mas a gente precisa praticar uma habilidade que ela vai ser usada em toda a prova do Enem, que é a sua capacidade de condensar. Tipo assim, você lê um texto e ao terminar o texto, você tentar fazer na sua mente uma espécie de resumo útil dessa questão. Isso é uma coisa que vai lhe ajudar muito a melhorar seu nível de interpretação e análise. Porque muito daquele texto que você lê é desprezível. São informações que até você acha curiosa, mas não colabora em nada para a resolução da questão. Né? Eu digo muito que a prova do Enem é uma via de mão dupla. Ela ensina muito. Você sai do Enem sabendo muitas coisas que você não sabia quando você chegou. Né? Tem uma hashtag famosa, Aprendi no Enem, né? No Twitter, sempre que passa a prova tem Aprendi no Enem. É o que eu mais acho divertido, quando acaba a prova e olhar no Twitter. É muito legal. Então, assim, é uma prova cansativa por causa disso também. Ele não é só querendo que você diga o que você sabe, ela também está lá informando para você. Então, você filtrar isso e estabelecer uma linha lógica ali no enunciado para você não perder tempo com essas distrações é o mais importante. Então, você, para isso, precisa ter um bom leitor. Você tem que ler. Não importa se é Nietzsche, Machado de Assis ou Bula de Remédio, Harry Potter. Você tem que ler muito e tem que ter essa visão sobre a forma que o Enem é feito. Tipo assim, o que é que o pessoal que está elaborando essas questões, qual o perfil desse tipo de questão, para que você economize sua energia e consiga fazer isso. Não se distrair na leitura, né? Mas o segredo é ser um bom leitor e treinar da forma correta. E falando especificamente de matemática, é uma coisa que isso fez eu melhorar minha relação com a matemática. É indispensável. E para o Enem, a gente precisa ter uma nota, por mais que eu queira um curso de exato ou de humanas, né, que os pesos mudem a partir do SISU de acordo com minha nota de matemática, mas a gente tem uma exigência mínima também de quanto tirar, né, de não zerar para conseguir vaga em algumas universidades, então não tem jeito, a gente vai ter que estudar matemática e ter um desempenho, se não melhor, mas um desempenho pelo menos mediano, para que a gente consiga um curso. E se a gente falar no caso de medicina, por exemplo, né? Porque eu vou fazer medicina, eu vou estudar mais ciências biológicas. Matemática está muito atrelado, muito, né? A prova de matemática, para quem quer fazer medicina, o pessoal chega a quase fechar. Assim, os meus alunos, os que passam assim nas melhores colocações, eles acertam mais de 40 em matemática, de 45. Então, assim, normalmente eles conseguem um desempenho melhor em matemática do que em ciências da natureza. Também pelo fato da prova de matemática ser mais previsível e em relação ao grau de dificuldade também, ela é menos difícil do que a prova de ciências da natureza, né? E como você bem disse, todas as áreas, sim, precisa ter uma base mínima em matemática, porque é a única prova que tem 45 questões, né? Então, assim, eu acho que o Enem humanizou a prova de matemática, deixou bem mais acessível do que os vestibulares tradicionais. Então, para alunos que que têm essa pegada humana, que não tem aptidão à matemática, o Enem ele é muito mais acessível do que uma prova de vestibular. Porque vai trazer ali várias oportunidades da pessoa que sabe o básico, mostrar que sabe o básico, e aquilo ali já vai ser suficiente para ela passar no curso que ela quer e seguir a vida dela. Tem assuntos, só para encerrar, Tiffany, tem assuntos que eu estou dando em sala de aula e eu digo assim, galera, esse assunto aqui, para quem não quer medicina, eu acho que vocês nem precisam se estressar com isso. Porque a chance dele cair é pequena. Quando cai é uma questão que é difícil e a maioria vai errar. Então, no TRI, isso não vai ter um benefício direto para um aluno que vai querer um curso de jornalismo, direito, história.
sabe? Então, assim, é preciso ter essa clareza para você não se desgastar demais, para você otimizar o seu tempo. Para você, quando é assim, que vê um aluno que está aprovado, que consegue aprovação em medicina, né, que é o curso mais concorrido, né, geralmente é o foco dos cursinhos também, ver essa aprovação deles, é uma aprovação, com, por exemplo, com 40 questões, como você citou, assim, o resultado enquanto professor. É muito satisfatório. Eu tenho saído, assim, eu tenho mudado um pouco a minha forma de ver já de muitos anos para cá. Por exemplo, quando sai o resultado do SISU, né, quando saem as notas, primeiro quando saem as notas, né, que você vê lá seu rendimento, eu já é um momento de muita felicidade ver a evolução do aluno, da nota que ele estava para a nota que ele passou. Então, esse momento para mim é o mais especial. E não importa se ele tirou 400, 500, 600, o que importa é o que ele tinha tirado antes e o que ele tirou agora. Então, quem sai de uma nota de 300 para 600, dobrou. É um resultado incrível. Então, eu hoje tenho atendido e tenho comemorado mais com os alunos que têm um resultado mais simples, né? Alunos que às vezes que não passa, porque eu fico pensando assim, quando sai o resultado, o que passou em medicina, ele vai ser paparicado por Deus e o mundo. Vai ter ali gato, cachorro, papagaio, pai, mãe, dizendo, eu acreditei, você é demais, você é incrível. E aquele que não passou, ninguém tá nem aí para ele, né? Então, normalmente hoje, quando sai o resultado, eu vou conversar com os alunos que não passaram, para depois chegar nesses alunos que conseguiram, né, estar aí nesse topo da pirâmide, que é passar em medicina. Então, eu tenho meio que mudado isso em mim. Acho que os cursinhos, eles exploram muito essa imagem, até porque é um negócio e é o que chama mais atenção, é o que faz mais divulgação, é o que traz mais aluno. Mas a gente precisa também olhar o outro lado da moeda. Mas o que é mais prazeroso, né, em relação à matemática ou a ser professor de matemática é ver a superação do aluno, né? É ele mudar a crença. Você acredita que esse é o seu diferencial, de focar nessa base, no simples, e de também valorizar o rendimento do aluno independente da aprovação? Isso é, assim, a gente tenta, né, fazer lá no curso um ambiente de acolhimento, né? Um lugar onde as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis. Então a gente precisa tentar manter uma como é que eu posso dizer? A gente precisa manter uma lógica, né? Porque se eu estou aqui pregando isso, tentando levantar aquele meu aluno que está ali embaixo, que tirou notas muito baixas, que não acerta quase nada, mas aí quando sai o resultado, eu vou lá estourar champanhe com os que estão passando em medicina e os outros ficam esquecidos, aí eu acho que eu estou sendo contraditório, né? Então, a gente preza por digamos assim, tentar igualar, não no sentido de ser igual, mas tratar desigual os desiguais. E quem precisa mais, a gente quer dar mais. Quem precisa mais, a gente dá mais atenção. Eu digo que os alunos, né, porque são muitos, por ano, o curso de matemática chega a atender 400, 500 alunos, no presencial e no online. Então, eu costumo dizer que a gente forma círculos concêntricos ao meu redor. Eu estou lá no centro. As pessoas que estão mais próximas são aquelas que precisam mais, que têm mais dificuldade. E as que estão mais longe, as que precisam menos. Então, assim, os alunos que acertam mais questões no simulado são os alunos que eu menos interajo durante o ano. Eu fico vendo o resultado e fico dando parabéns. Mas os que erram mais é os que eu converso mais, é os que eu tento ajudar mais, tentar levantar mais, para poder ter ver essa evolução, essa superação. E esses alunos, eles são os que trazem, digamos assim, mais satisfação pessoal, sabe? Apesar de não estar lá aprovado em medicina, mas a gratidão que eles têm quando chega no final do processo é a melhor recompensa para um professor. Hugo, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria que você aproveitasse e deixasse um recado, né, para o pessoal que vai fazer o Enem. A gente ainda vai ter o primeiro dia de aplicação. Matemática só vem lá no segundo domingo de provas, né? Então o pessoal ainda tem um tempinho para revisar, ainda dá tempo para revisar. Deixa um recadinho para quem está acompanhando o nosso podcast Nota 1000. Eu acho que nesses próximos dias, nesses últimos dias antes da prova, o que vocês precisam fazer é fazer o mesmo que vocês fizeram durante o ano. É não querer inventar moda, né? Existem pessoas que
gostam de parar de estudar na quinta, sexta e descansar sexta e sábado para fazer a prova descansar no domingo. Tem gente que estuda todos os dias e vai até no carro junto com o pai lendo o livro. Eu acho que você precisa fazer aquilo que lhe deixa melhor, que lhe deixa mais confortável e que deixa você mais em paz. Não adianta inventar moda ou mudar muito a rotina, né? É manter, fazer o mesmo, mentalizar que o Enem, ele não é o que está impedindo você de entrar na universidade. O Enem é o veículo que está conduzindo você até a universidade. É ver ele como um amigo, né? Como um processo amigável e não um vilão. Para que você diminua o peso na sua cabeça e consiga, no dia da prova, ter um equilíbrio emocional, né? Conseguir lidar melhor com aquela prova para colocar no papel o que você realmente aprendeu. Costumo dizer que o melhor resultado não é aquele de aprovação. O melhor resultado é aquele que você consegue traduzir em pontos ou na prova o que você estudou durante o ano. Se você conseguir ter o mesmo resultado que você teve nos simulados e ver uma nota que é semelhante à que você teve nos simulados, eu acho que isso já é uma grande conquista. Aí, obrigada, Hugo. Foi uma sorte pra gente ter você participando do podcast, também das aulas, né? Que torna esse aprendizado da matemática algo mais fácil pra gente, né? Eu acho que quando a gente escuta você falando da matemática e vê a aula na prática, a gente sente isso. Então, muito obrigada por novamente estar aqui participando do nosso podcast e ter topado participar do Nota 10. Obrigado, Tiffany. Parabéns pelo trabalho e sempre estarei aqui. Eu adoro esse trabalho, esse programa. Então, já participei há alguns anos e estarei aqui presente por muito mais, se Deus quiser. Amém. Tá aí a gente encerrando o nosso podcast Nota 1000, falando de matemática para o Enem 2024. Você confere nesse conteúdo multidisciplinar, essa conversa com os números também, fazendo de tudo para ajudar você a se preparar cada vez mais para essa prova, né, que acontece já em novembro. Vou ficando por aqui. Em breve a gente volta com mais podcast Nota 1000. Tchau, tchau.